Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos começando mais um capítulo do nosso seminário Aprendendo a Orar como Guerreiro. Hoje estamos no nosso sexto capítulo, a parte 2, com o tema A Formação de uma Equipe de Oração Profética. A aula passada, nós falamos sobre a oração profética em si. O que é uma oração profética, como essa coisa acontece e a importância disso. Hoje estaremos tratando da questão da formação de uma equipe. Falamos já um pouco sobre essa equipe, né? É preciso orar em equipe, essa questão da concordância, de orarem juntos onde tiverem 2 ou 3, né? Reunidos em meu nome, essa força que existe por trás da unidade, da concordância, como as chaves, né? Que nós falamos na aula passada. Só que, como vocês já sabem, tudo que se faz na igreja e que de forma perpétua, não só na igreja, mas também em todos os ambientes onde se desenvolve projetos, coisas maravilhosas, não adianta querer fazer sozinho, é preciso trabalhar em equipe. E aí você já sabe do problema, trabalhar em equipe é um desafio muito grande, porque as pessoas são diferentes, as cabeças são diferentes, a forma de pensar, as reações, o estilo de cada um, aquela coisa toda. Mas hoje, mais do que simplesmente ser uma equipe, nós queremos trabalhar com essa questão de orar em equipe, mas orar profeticamente. Essa coisa de que os profetas de Deus se reúnem para orar, juntos, para ouvir Deus e interceder profeticamente sobre coisas que Deus quer trazer e que ainda não está muito claro para nós até que Deus fale. Portanto, vem comigo neste momento. Mais um dia eu quero ler o texto que nós separamos para a introdução desse capítulo de oração profética, equipe, né? Formação de uma equipe. E depois vamos então entrar na introdução e desenvolver nossa aula. Eu queria que você abrisse o texto bíblico em Deuteronômio, capítulo 18, versos 14 até o 22. O texto diz exatamente assim: As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio de vocês, seus próprios irmãos, um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: Eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome, em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em meu nome ou em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Ou seja, aí está uma explicação clara no texto, Deus orientando Moisés a orientar o povo de Israel, dizendo: olha, as nações para onde vocês estão indo, os pagãos que vocês vão expulsar, eles praticam magia e consultam os mortos e têm
encantamento e tem toda aquela coisa toda de necromancia e adivinhações, essas coisas todas para querer saber, faz prognósticos. Só que vocês não podem praticar isso. Eu odeio isso, eu abomino. E vocês vão expulsar essa gente. No meio de vocês isso não pode acontecer. Porém, eu vou levantar um profeta, assim como eu levantei você, Moisés, eu vou levantar um profeta para que eu fale com ele e ele fale com o povo. O povo naquele dia pediu lá no Horebe, nós não podemos ouvir o Senhor porque estavam com medo. Até o monte podia pegar fogo e o Senhor disse que até um animal que tocasse no monte morreria. Então o povo correu e nós entendemos. E Deus disse, eles tinham razão. Mas eu vou levantar um profeta que vai me ouvir, vai receber o que eu falar e vai comunicar a esse povo as minhas palavras. Aí perguntaram assim, mas e se o profeta falar e não cumprir? Bom, então não fui eu quem falei. É presunção dele. Ele vai pagar por isso. E se o profeta ouvir deuses estranhos possuído por um outro espírito que não seja o Espírito de Deus? Ele será morto. A Bíblia de Deus falou, ele será exterminado. Ou seja, ele está macumunando com a magia, com a necromancia, com essas coisas que eu abomino. Certo? Então esse camarada será morto. Agora, se ele falar em meu nome e o povo não der ouvido, eles vão ter comigo. O povo vai ter comigo. Então, de modo que isso não ficou só no Antigo Testamento. Se abrirmos a Bíblia, a partir do Pentecoste, isso volta a acontecer, como muitas pessoas sabem que o Espírito Santo nos usa com dom profético até hoje, no meio pentecostal, é normal isso acontecer. Aqui, na Vida Plena, onde pastoreamos, você que é da Vida Plena, já sabe que temos pessoas aqui que Deus usa de uma forma especial, trazendo palavras remas, mensagens diretivas. E hoje a gente quer falar sobre essas pessoas estarem juntas numa equipe, orando profeticamente. Então, ore comigo neste momento, para que Deus esclareça isso ao seu coração. Pai querido, eu quero me consagrar a Ti, mais uma vez nesse instante, cobrindo-me com o sangue de Jesus, submetendo-me inteiramente ao senhorio de Cristo. Eu quero estender esta cobertura sobre a minha família, minha esposa, meus filhos e todas as pessoas que estão diretamente ligados à minha vida. E esse curso, esta palestra de hoje, esta palavra, seja, ó Deus, alcançada por muitos corações. Eu sei que através desse vídeo, através desse canal, através desta mídia, o Senhor pode falar a milhares de pessoas. Todos aqueles que foram alcançados por esta palavra. O Senhor abençoa, abre a mente, o entendimento, para que essa pessoa, de certa forma, seja treinada, preparada para fazer parte de uma equipe. Se essa pessoa tem o dom profético, se ela já ora profeticamente, se ela já é uma intercessora, se ela já é uma guerreira de oração, um guerreiro de oração, que o Senhor potencialize, que os guerreiros não guerreiem sozinhos, que os guerreiros não lutem sozinhos, isoladamente, mas que eles se juntem numa equipe, que se unam para orar profeticamente e que o Senhor use essas equipes de intercessão, de oração, de batalha espiritual para trazer à existência muita coisa que o Senhor quer fazer. Eu oro pelos os irmãos que estão aqui comigo, os irmãos que fazem parte desta congregação e por todos aqueles que são alcançados e serão alcançados através dessa mídia. Eu oro por cada um deles e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Queridos, a introdução do nosso assunto de hoje trata-se de 3 principais problemas de uma equipe de oração profética e como a gente vai resolver isso. Ou seja, como eu disse, reunir em equipe, trabalhar em equipe já é um desafio. É muito difícil, porque quando o povo se une, nós falamos a semana passada sobre essa questão da equipe, né, citando Babel, quando Deus disse, né, que aquele povo podia conseguir o que eles quisessem por causa da unidade. Então Deus entende claramente que a força da equipe unida
é algo sobrenatural. Mas é um desafio, porque o inimigo tenta o tempo todo separar as pessoas, essa coisa toda. E quando há uma manifestação sobrenatural, aí os perigos aumentam muito. Imagina, orar em equipe já é um problema, né? Agora imagine orar em equipe de forma profética. Pessoas sendo usadas por Deus aqui, juntos, e enquanto um profeta está trazendo uma revelação do céu e falando em nome do Senhor, os outros caladinhos ali e também sendo profetas e também podendo receber orientações. Imagina como deve ser algo bastante difícil e que precisa ser organizado. E o inimigo vai tentar, é evidente, trabalhar para impedir e confundir isso. Então, falando dos 3 problemas que a gente vai e como resolver, o primeiro problema de uma equipe de oração profética é a crise de meninice da equipe. Uau! Crise de meninice. Muita gente não quer orar e nem desenvolver esse dom porque dá muita meninice, né? A gente vai trabalhar mostrando isso e como resolver. Muito bem, o segundo problema que existe e que nós vamos abordar e trabalhar com a solução é a entronização do orgulho. Bom, as pessoas já têm orgulho de ser crente e se sentir limpos e poder bater no peito, eu sou filho de Deus, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma pessoa nobre para Deus e tal. Já é normal, né? Eu oro, Deus me ouve, Deus me atende, eu sou... Ou seja, essa questão do eu sou pode ser até uma soberba, aquela coisa farisaica, né? De estar orando, eu não sou igual a qualquer um, tal. Isso é um perigo. Agora, o orgulho, né? Agora imagina ser um homem, uma mulher que ouve a voz de Deus e traz revelações proféticas para as pessoas e ora assim. Deus abre os olhos espirituais para a pessoa ver coisas que estão acontecendo na vida do outro, coisas que ele quer fazer no mundo e traz uma revelação. Imagina o quanto isso pode soar como eu sou o bambambam e tirar Deus de cena e colocar o ego. E aí você já viu, né? Não é Deus que está usando, sou eu que sou. É um perigo, misericórdia. E o terceiro problema, e que de alguma forma precisamos tomar cuidado e vamos tentar resolver aqui, são as falsas profecias. Então, 3 problemas que tem uma equipe de oração profética: a crise da meninice, a entronização do orgulho e, evidentemente, as falsas profecias. Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar nesta lição e eu espero que você esteja atento para você aprender e que seja algo relevante para você. Bom, primeira coisa, a meninice, a crise da meninice. Bom, como enfrentar isso? É normal acontecer meninice? Sim. É normal as pessoas, no momento em que vão profetizar, que estão sendo usados por Deus, se achar o tal? Bom, eu sempre... Bom, tem 43 anos, né, de estrada pentecostal e ministério, então é complicado. Eu já falei aqui em outras aulas, já vi de tudo. De tudo. Coisas que eu já relatei e tal, acontecendo. E, portanto, né, muita gente fala, não quero saber desse negócio na igreja não, dá muito problema, é uma meninice terrível, aquelas coisas de infantilidade, o pessoal se achando, não sei o quê. Ou seja, muitos pastores, como eu, não querem desenvolver isso na igreja e às vezes é melhor abafar, né? Tipo assim, quando surge alguém com dom, que quer orar, que Deus quer mostrar, então abafa porque vai falar bobagem, não sei o quê. E se... Bem, bom, eu sou casado, né, há muitos anos, né, e tenho 3 filhos, e são todos adultos hoje, meu caçula tem 19 anos, mas eu me lembro quando todos eles eram bebês. Uma casa sem criança é uma casa vazia. E a gente tem tempo para isso, tempo para aquilo, não tem ninguém jogando avental no chão,
jogando comida para não sei o quê, derrubando os brinquedos e quebrando os copos e fazendo aquela, né, aquela coisa todinha, mas também não tem criança e tem um oco. Então tá tudo arrumadinho no lugar, mas falta aquela coisa mais preciosa que é a criança. Chegou a criança, acabou a arrumação, acabou a coisa tudo certinha, tudo no lugar certinho, porque eles podem fazer uma bagunça terrível. Mas esse é o preço de se ter criança. Então, como eu quero colocar isso? É melhor não ter criança e ter um buraco vazio na casa, ou ter criança e ter um monte de coisa desarrumada e trabalhar para que eles cresçam? Bom, quem é pai sabe do que estou falando. Quem não é pai ou mãe que está lutando para ter um filho sabe também do que eu estou falando. Que está lutando para ter um filho tem a questão do buraco lá. Todos queremos esses filhos. Mas depois que a gente tem, fala, meu Deus do céu! Já vi mãe brincando e dizia assim, meu Deus, por que eu não comi esse menino no ninho, né? Você já ouviu essa frase também. Mas é só naquela hora da crise, né? Que você fica doido, porque os meninos, meu Deus do céu. Mas você tem prazer de ver as crianças crescerem e ser aquela coisa maravilhosa. Amanhã você está cheio de felicidade porque cresceu, se tornou adulto. Dá muito trabalho. Então, uma equipe de oração profética, como qualquer outra equipe de trabalho na igreja, dá muito trabalho. Mas o problema é, sem a equipe funciona? Sem a equipe a gente vai longe? Sem a equipe tem os benefícios que a equipe traz? Então, tudo que é bom dá trabalho. Então, tem muita meninice, sim. Mas como é que a gente vai solucionar essa questão da meninice? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, são 4 atitudes para solucionar a meninice. A primeira é constituir um líder sábio e tático. Se for um líder cruel e que falta sabedoria, bom, se for um líder menino, ele vai comer a isca da meninice, vai embolar no meio da meninice lá e vai ser aquela coisa todinha, não vai dar certo. Se for muito sectário, muito cruel, muito, né, ele também vai matar todo mundo, muito durão, vai matar todo mundo. Então o líder tem que ser uma pessoa sábia, porque um profeta criança, imagina, a gente começando a falar inglês, vai falar inglês todo mundo, né? Qualquer língua que a gente vai aprender, mas a língua do céu também é engraçado. Então as pessoas começam a falar em línguas, não sei o quê. O dom é como se fosse uma ferramenta de Deus, e de fato, e não é fácil pegar uma ferramenta nova e manuseá-la na maestria do céu, na magnitude, na plenitude da coisa. Não, a gente vai ter muita dificuldade, né, até as pessoas amadurecerem. E se não tiver um líder na equipe que seja sábio e tático para não matar o profeta e nem deixá-lo também desenvolver a meninice, a equipe não vai para frente. Porque todos os profetas, quando estão começando, tendem a ser criança mesmo, e a falar, e não sei, aquela coisa de desenvolver. E uma equipe junto, então, é complicado ainda. Você que está do meio pentecostal tem que saber disso. Agora, não dá para se matar todos os profetas e não sei o quê, e papai, anular as pessoas, porque... Não. O líder tem que saber como trabalhar, tem que ter paciência, igual um filho, uma criança que você quer desenvolver para andar, para comer sozinho, para ir no banheiro sozinho, para não sujar a roupa, para não sei o quê, para não quebrar. Ou seja, é difícil, né? Até daqui a pouco ele está fazendo essas coisas todas, está maduro e sendo uma bênção. Então, um líder sábio e tático é a primeira providência das 4 atitudes para solucionar a meninice. A segunda coisa que a gente tem que desenvolver para desenvolver essa equipe é ter paciência e compreensão. E aí eu quero citar Provérbios 14, 4, que diz que não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas na força do boi, a fartura do mantimento. O que Salomão está falando com isso? O que ele está realmente falando? Ele falou, não tendo bois, o celeiro está limpo, está tudo arrumadinho. Então, só que o celeiro limpo, você fica com fome. Está tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, mas estamos com fome, não tem nada.
Mas quando tem fartura e tem que trazer os bois, por quê? Porque os bois vão pisar no celeiro. Bom, vamos partir do ponto do celeiro, onde fica guardado os bois, lá naquele curral lá, né? Lá embaixo, onde ficam os bois. Bom, eu prefiro ter um celeiro todo cheio de esterco e com capim jogado lá, e o boi lá para poder, né, ter carne, fartura de carne, do que um celeiro limpinho e sem nada, porque não tem carne, pronto, né? E aí? Ou vamos partir do ponto em que o boi vai ser aquele animal que vai trilhar o trigo, que vai pisar, não sei o que, blá, blá. Se tem trigo e fartura, tem que ter boi para fazer aquela coisa todinha para trilhar o trigo, mas vai fazer uma bagunça terrível. Mas tem fartura de trigo. Mas se o celeiro estiver limpo, para que boi? Mas também tem fome. Então, é isso que eu quero fechar o argumento que iniciamos, né, falando sobre essa questão da meninice, que muita gente não quer. Então, não tendo os meninos, não tem barulho. Mas também não tem alegria, não tem o crescimento da família, não tem multiplicação. Vai ficar uma coisa horrível. Então, que venham os meninos e que tenha líderes maduros e líderes que tenham paciência e compreensão para a formatação dessa equipe. A terceira providência é investir na maturidade de toda a equipe. Sabe por que muitos pastores e líderes não querem desenvolver um trabalho em equipe? Porque não querem ter o ônus, né, de trabalhar com a equipe e dar trabalho mesmo. Qualquer equipe, não é só de oração não, qualquer equipe. Seja na vida secular, profissional lá fora, nas empresas ou na igreja, vai dar trabalho para formatar a equipe. Aquela coisa de conectar a mente das pessoas umas nas outras, desenvolver sinergismo entre eles, essa questão da unidade. E detalhe, não vai ser purê de batata. Não esqueça o purê de batata. No máximo um saco de batata amarrada, porque as pessoas vão manter, de certa forma, a sua performance, o seu jeito de ser, batatas compridas, batatas meio ovais, batatas meio não sei o que, redondas, batata com aleijões. Ou seja, aquilo ali vai acontecer, mas bota todo no saco e vai amarrando e é ali que funciona. Então não dá para pensar que nós vamos cozinhar aquelas batatas e fazer um purê. Não. As pessoas vão manter sua identidade, vão manter sua forma de ser, mas juntos. Então trabalhar isso junto para que elas se compactem, para que elas se ajustem, para que elas se respeitem e que elas cresçam e desenvolvam, né? Para formar uma equipe de oração profética. Lá na frente a gente vai falar sobre alguns detalhes, né, do texto como ensina, mas é interessante esse investimento. Tudo que a gente faz na obra de Deus precisa de treinamento. Pastor, mas não é Deus que vai usar? Não é o Espírito Santo que vai usar? Não é uma coisa sobrenatural? Sim. Mas as meninices estão aí, né? E todos os problemas que nós já falamos e vamos falar lá na frente, inclusive as falsas profecias, essa coisa do orgulho e tudo que... Ou seja, Deus é Deus, mas quando as coisas de Deus para desenvolver na terra passa por mim, eu sempre penso, você trabalha, você já viu muito essa questão dos chacais, dos felinos, alguns caninos, essa coisa toda você conhece bem, né? Bom, vamos pensar aqui que o cão selvagem, ele vai lá e abate uma presa e ele engole os pedaços e traz. A hiena faz isso também, essa coisa toda, e traz para os filhotes, mas traz no bucho. Aí depois ele tem que vomitar aquilo, né? A palavra não é vomitar, ele tem que jogar para fora aquela comida, tá certo? Que ele comeu, para o filhote comer. Não é isso? Bom, se nessa viagem de lá para cá ele demorar muito, estraga. Por causa do suco gástrico. E se ele estiver doente? Ele vai contaminar a comida para o filhote. Então, tudo que passa por nós, para o ser humano, tem esse processamento. A mensagem profética, a palavra que pregamos, tudo que passa por nós,
até chegar nas pessoas, passa pelo nosso processo da mente, o coração. Então aí é que está o segredo. Então por isso que tem que ter treinamento, para que a gente não confunda as coisas, porque Deus pode falar A, B, C e a gente falar o abecedário inteiro. O alfabeto todo. E não era só ABC só. Então tem essas coisas que a gente precisa trabalhar com a questão da maturidade da equipe. E por último, para resolver a crise da meninice, é desenvolver um ambiente de transparência e confronto em amor. Ah, sim. Ou seja, o líder da equipe de oração tem que ter a liberdade de chegar para a pessoa que está profetizando com todo carinho e amor e dizer assim, olha, meu irmão, ouvimos a sua profecia, até certo ponto parece que você estava indo muito bem e a gente conseguiu ouvir Deus, mas tem uma coisa que você falou que parece que não bateu muito bem. E eu queria refletir sobre essa coisa. Você lembra que teve uma parte assim, 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 que não... E o que é isso? Ou seja, esse é um confronto em amor, uma coisa livre, e a pessoa não pode estar, você não pode me questionar porque eu falei em nome de Jesus, e opa, você já viu que essa pessoa está com um problema. Opa, esse profeta está... Ou seja, porque perguntar ao profeta o que ele diz, confirmar direitinho a coisa, tá certo? Fazer com que o profeta seja transparente e também seja um lugar transparente para que ninguém saia dali com dúvida nenhuma. Explorar a coisa é bíblico. Por isso que a Bíblia diz, Paulo falando em Coríntios 14, um profetiza, os outros julguem. Nós falamos sobre isso na aula passada. Tem que julgar a profecia. E, inclusive até o profeta muitas vezes. Por quê? E se a coisa não se cumprir, né? E o profeta, ele precisa dar conta de que aquilo que está falando em nome do Senhor vai se cumprir mesmo. Porque se não se cumprir, nós também temos o direito de perguntar, escuta, e aquilo que você falou, o que está acontecendo? Vai se cumprir quando? Não é da minha conta, não quero nem saber, eu falo, opa, não. São os responsáveis. Então esse é o ambiente da maturidade, da transparência, do confronto em amor, para que a equipe seja uma equipe de fato sólida e madura. E assim resolve. Então, se as pessoas sabem que vai ter isso, essa cariação, que vai ter essa transparência, esse confronto, que vai se interrogar, que vai checar tudo, ou seja, ela não vai soltar uma ministra, não vai ficar com esse monte de, olha, aquilo que você fez, você exagerou, você não estava sendo daquele jeito, calma, ou seja, a pessoa já vai tomar postura de, falou, olha, eu não posso soltar aqui de qualquer jeito, não, eu tenho que ter responsabilidade. E assim funciona. Agora, uma coisa é você fazer desse jeito, outra coisa é eliminar, porque tem meninice. Muito bem, a segunda coisa, segundo problema, é a entronização do orgulho. É quando as pessoas, porque têm o dom profético, se acham demais, se endeusam demais e quer se colocar numa posição superior a todo mundo e que de uma forma intocável. Aí não. Existem 5 saídas para isso. 5 soluções para essa questão de trabalhar com orgulho. Né? O orgulho é aquela coisa do fariseu lá, né? Eu não sou como os tais, eu sou não sei o quê, estava orando lá, se justificando tudo, e a pessoa quer... Não passamos de vasos. Não passamos de rádio, onde recebemos a onda do Espírito, a voz que vem e transmitimos. E tem que ser exatamente assim. Um rádio transmissor. Não é que eu sou... Não. Então, é preciso trabalhar a humildade de toda a equipe. Ah, Senhor, humildade, né? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como seres humanos, infelizmente. Né? Eu lembro de um pastor Roque, saudosa memória, meu pastor, ele brincava, né? Ele dizia, eu sou tão humilde, só fazendo uma sátira, né? Que eu tenho orgulho de ser humilde. Ou seja, tem gente que tem orgulho de ser humilde, né? Porque a gente não é humilde.
E quando tem alguma coisa a mais que a gente recebe de Deus e tem um brilho especial, isso dá um ar de que somos poderosos demais, né? E isso nos leva à derrota. É preciso sair desse lugar e deixar a glória com Jesus. Ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então tem que chamar a equipe. Opa, você tem um dom. O dom é do Espírito Santo. Você tem um ministério. O ministério é do Espírito Santo. Ou seja, quem te deu isso foi Deus. É Deus quem te usa, não é você. Então você não passa de um vaso. Ah, mas você é maravilhoso que Deus te usa. Então tá bom. Glorifica a Deus. Mas é Deus quem está te usando. A segunda coisa é admitir a possibilidade de erros. Então, essa coisa da internalização do orgulho, se eu não erro, quem não erra? Eu não falho, quem não falha? Ah, mas a minha profecia é de Deus e tal. Quem disse que você não pode falar 5 palavras pelo Espírito e mais 15 das suas próprias ideias? Então, admitir a possibilidade de erros humanos é uma coisa que tem que ensinar a equipe. Deus quer nos usar? Deus quer trazer revelações proféticas? Deus quer manifestar na hora da oração? Deus quer... Claro, não podemos deixar, mas as pessoas podem exagerar na dose? Podem. As pessoas podem errar? Podem. Pode falar além do que devia falar? Podem. Sim. E por isso, admitir que existem erros humanos, mesmo nos melhores profetas, é uma boa coisa para quem está trabalhando com essa questão da intronização do orgulho. Não adianta pensar que somos inerrantes. A terceira coisa que eu quero tratar, que está das 5 aí na apostila, que está no nosso estudo, para resolver o problema da intronização do orgulho, é desenvolver um coração, uma correção, nesse caso, sábia. Bom, como eu disse que tem que ter líderes sábios e moderados, táticos, essa correção precisa também ser sábia. Então, como é que vamos trabalhar com um líder muito orgulhoso? Ou melhor, um membro da equipe de intercessão, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus usa mesmo, mas que é muito orgulhoso, muito em si mesmado, muito cheio de si, muito, às vezes, arrogante, prepotente. Opa! Chegar, irmão, você é uma bênção, Deus te usa mesmo, você é uma maravilha, você tem um dom brilhante, mas olha, você está subindo num pedestal que está querendo ficar com a glória. Você está querendo chamar a atenção para si. Você está querendo se colocar numa posição superior a todo mundo. Você está achando que por causa do dom, você é melhor do que todos os outros. Você está achando que você é inerrante, que você... E aí você extrapolou. Então desce daí. Você está querendo tratar os outros como se fosse... Não. Desce desse lugar. A glória é do Senhor. E tem que tratar disso. Ou com a questão da meninice, nós já falamos, ou com a questão do orgulho, da soberba, de se achar demais. Não esqueçam, nesse caso, temos que levar essa pessoa a pensar, a não esquecer de que antes da honra vem a humildade. Que a humildade precede a honra, como diz a palavra, né? Então não adianta se achar. A quarta coisa que soluciona a questão da intronização do orgulho é trabalhar a dependência de Deus na equipe. Dependência de Deus na equipe. E se você está vendo a tela, me perdoe porque Deus aí está com letra minúscula, mas não é minúscula, é maiúscula. É o Deus, o verdadeiro Deus. Então, a dependência de Deus. Ou seja, se nós não trabalharmos essa dependência de Deus, fica o eu. Eu. É porque eu sou, eu tô... Não. Jesus disse, João 15, 5, sem mim,
nada podeis fazer. Nada. Só podemos falar se ele falar através de nós. E se falarmos de nós mesmos, a profecia não se cumpre, é a profecia da carne, e baseado no texto que nós lemos de Deuteronômio, né, 18, o profeta vai pagar por isso. E vai pagar caro. Então, não podemos cair nesse erro de achar que a gente é muito, sabe tudo, que aí não sei o quê, e falar em nome de Deus um monte de coisa, daqui a pouco começa a falar de si mesmo para impressionar as pessoas. O orgulhoso, você que é pentecostal há mais tempo do que já viu aquela coisa, aquela reunião, aquela vigília, que tem profeta e que ele é obrigado a falar. Todo mundo está ali e dizendo assim, bom, Deus vai falar comigo, e o profeta se sente pressionado. E Deus não falou nada, mas o profeta, para se passar como um profeta infalível, ele inventa uma profecia, uma reunião, não sei o quê, tem que falar alguma coisa que Deus falou naquela noite. Na verdade, Deus não falou nada. Mas o profeta fez aquilo para não cair no descrédito, para que as pessoas não pensem que ele já não é mais a mesma coisa, que ele está frio, que ele está... Pare com isso. Se Deus não te usar, irmão, não fala nada, pelo amor de Deus. E você que gosta de ouvir o profeta, né, falar, não pressione o profeta a falar, porque você, na pressão, você pode fazer com que ele se sinta na obrigação de criar alguma coisa para falar, e vai falar como se fosse Deus, e aí tanto você quanto ele estão em maus lençóis, porque Deus não falou nada, o profeta está usando de má fé, e você está enganado com a mensagem que ouviu que não é de Deus. E aí complica tudo. Pode ser na reunião de oração, pode ser no culto de vigília, pode ser onde for. Só abre a boca para falar se Deus falou. Se Deus não falou, não fala nada. E você não tem o dever de profetizar todo dia, e toda hora, e em qualquer lugar que você tiver, que você tem que fazer nada. Então, dependência de Deus. E por último, buscar o equilíbrio entre os dons e a Bíblia. Não tem aquelas profecias que parecem uma coisa tão estranha? Eu falo assim, mas parece que isso não é de Deus, não. Porque a profecia precisa ter concordância bíblica. Porque não tem nada novo debaixo do céu. É só repetições claras daquilo que Deus já falou. É só Deus falando daquilo que ele falou antigamente no atual. A não ser aquelas coisas específicas que acontecem na vida de pessoas, Deus falando diretamente alguma causa, alguma coisa especial com alguém, que é normal, numa oração, numa intercessão, ou mesmo num culto, enfim. Mas tudo isso tem que ter concordância bíblica. É Deus reiterando aquilo que a Bíblia já está dizendo para a pessoa, alertando dos perigos, das situações. Mas se não tiver concordância com a palavra, tem alguma coisa errada, né? Eu contei a experiência de dois profetas discutindo, brigando num culto, um falava uma coisa e o outro rebatia, como se um estivesse mentindo, o outro falando a verdade, e eram dois espíritos malignos fazendo uma confusão no culto. Onde você já viu na Bíblia dois profetas brigando? Um fala, eis que é assim, o outro fala, não, não é assim não. Deus falou que é assim. Ou seja, pode até ser que um profeta está mentindo e o outro está falando a verdade, né? Mas na mesma hora, num culto, e quando for olhar, era dois mentirosos, era dois demônios, uma coisa horrível. Para você ter uma ideia, como a coisa é complicada. Então tem que ter equilíbrio entre os dons que Deus deu e a palavra. Não pode ter um dom fora do que Deus colocou e nem uma profecia fora de sintonia com a Bíblia e uma doutrina. Imaginou Deus revela, eu já vi, vocês também já devem ter visto, Deus trazendo uma doutrina nova através de uma profecia que não tem nada a ver com a Bíblia. Pessoas tendo que fazer coisas em nome da profetada, nesse caso assim, né, que Deus falou, que não tem concordância, não tem coerência nenhuma com a palavra. Não é doutrina. Ou seja, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Se alguém está mentindo, e Deus usa alguém para repreender com a mensagem do profeta, revelando o pecado dele de mentira.
e botando o dedo na cara dele. Eis que eu te digo, por exemplo, né, que você está praticando a mentira e você, como mentiroso, você não é prática de um filho de Deus. A mentira é filha do diabo. E não sei o quê. Ou seja, tem alguma coisa nova nisso? Não. Não. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo mesmo e pronto. Ou seja, só tá. Agora, quem sabia que a pessoa estava mentindo? Deus. Porque ninguém estava lá. Ele não confessou, era uma revelação, uma coisa, mas estava confirmando com a palavra. E ele falou, eu estava mentindo mesmo, me perdoa. Ou seja, tem que falar, ou pode ser qualquer outro pecado. Agora, se for uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia e vira doutrina, como a gente já viu acontecer, né? Aí complica tudo para todo mundo. Não é Deus. Muito bem. E as falsas profecias? Que a gente falou aquela hora. É a terceira coisa que a gente vai tratar hoje. Como resolver as falsas profecias? Ou seja, Deuteronômio disse lá que o profeta pode morrer por causa disso. Falar bobagem. Ele pode profetizar falsamente usando o inimigo, ou seja, o espírito das trevas usando, como eu já vi. E ele pode falar também da carne, coisa da cabeça dele. Se for o maligno, ele pode até ser morto, porque está seduzido por magia, por espírito maligno. E se for da carne, não vai cumprir. Porque Deus não tem compromisso de cumprir profecia, porque um profeta inventou um trem lá e falou. Não vai cumprir. O que vai acontecer mesmo é que esse profeta vai cair no descrédito e Deus vai cobrar dele. E se o que ele profetizou, seja na revelação, da oração, de qualquer lugar, é uma mentira, forjada em nome dele. Exemplo, aquelas profetadas de casamento. Deus está mandando você casar com Mariazinha, eis que você, papai, que esse é o seu... E não era Deus. Era uma coisa arranjada pelo profeta. E a pessoa casa e depois. Está tudo errado. Eis que essa viagem que você está querendo fazer, papai, a pessoa estava sabendo que a pessoa estava querendo viajar e inventou uma profecia, mandou o cara viajar e que é de Deus, que eu estou nesse negócio e vai lá. A pessoa vai quebrar a cara, dá tudo errado porque não era Deus. Era para vender esse negócio que você vai comprar, que você vai botar essa empresa, que eu vou de... E não era, na verdade. Deus não tinha nada. Aquilo foi uma profetada e deu tudo errado. Quem nunca viu isso, né? Quem nunca viu isso? Eu, com meus 43 anos de estrada ministerial, já vi de tudo isso. Já vi pessoas morrendo, sofrendo. Já vi pessoas inventando cura para os outros, profetizando cura, e Deus não curou nada, a pessoa morreu com a doença. E não tinha... Ou seja, mas por que isso? Porque quer ganhar proeminência, quer aparecer, quer mostrar que é, mas isso piora, porque daqui a pouco a coisa não se cumpre, é tudo mentira, é tudo da carne, não acontece nada, o profeta cai no descrédito. E aí? E não importa se é reunião de oração, se é culto de milagre, se é na vigília, no vigilhão, não importa. Se é profecia de Deus, vai se cumprir. Então, falsa profecia, 4 soluções aqui nós temos. A primeira é examinar todas as profecias. Mas eu... Não. 1 Tessalonicenses 5, verso 20. Examinar as profecias. Julgar as profecias. Não abafe as profecias. Não tire. Na verdade, o versículo 20 fala para não tirar. Ou seja, não abafar, não extinguir. Mas o versículo 21 fala para examinar tudo e reter somente o que é bom. Então, como tem muita falácia em nome de Deus, muitos pastores estão cancelando o profeta, aniquilando o profeta, aniquilando a voz profética. Tira. Não. Paulo não falou para aniquilar, ao contrário, ele falou, não aniquileis, não anuleis, não abafeis, não extingais. Não pare isso, deixe acontecer. Deixe o povo profetizar. Porém, julgue tudo. Examine tudo e retente só o que é bom.
e afaste da aparência do mal. Então, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 é o equilíbrio, que é para não extinguir, mas, ao contrário, deixar os profetas falarem, porém, examinando tudo, julgando tudo, não deixando simplesmente, profetizar é de Deus, vou embarcar. Não, não é assim não. Principalmente em equipe de oração profética. Imagina uma equipe que vai reunir exatamente para orar profeticamente. Tem que ter responsabilidades, porque pode acontecer mudanças profundas numa igreja, numa comunidade inteira, numa cidade, num lugar, mas também pode acontecer uma derrocada. Quem nunca viu igrejas fechar por causa disso? Uma bagunça terrível. Igrejas inteiras serem... Mas quem nunca viu também Deus usar profetas em lugares e Deus fazer daquele ali um ambiente poderoso de avivamento, com revelação. Ou seja, então é como a gente vai trabalhar com isso, né? A segunda coisa que a Bíblia ensina como solução é testar a veracidade do profeta ou da profecia, que é o texto que nós entramos iniciar, que era Deuteronômio 18, 14 a 22. Então, de novo, voltando ao texto, Deus falou assim com Moisés. Deuteronômio era a repetição de tudo que Moisés tinha ensinado. Ele está preparando para morrer e deixar o povo ali, né? Falando, olha, lembra do que eu falei com vocês no pé do monte? Vocês não puderam ouvir Deus. Pediram para eu ouvir Deus e falar com vocês. Então, dessa mesma forma, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, como ele prometeu. Um homem que vai ouvi-lo e falar com vocês, para que vocês não fiquem à mercê assim. Só que, para as nações que vocês vão, lá tem agoreiros, feiticeiros, prognosticadores, adivinhos, necromantes. Essa classe vocês não podem se misturar. Vocês não podem, nem pode ter gente que faça isso com vocês, entre vocês, espíritos das trevas, enganadores, magia, essa coisa toda, não é isso. E nem tampouco vocês podem consultar esse tipo de gente. Então, se vocês querem ouvir Deus, não procure o cartomante, o necromante, né? o adivinho, o prognosticador. Não, isso não. Aliás, lá a Bíblia diz que o Senhor falou que era para matar esse povo tudo, tirar tudo. Certo? E se surgisse alguém entre o povo de Deus com essas práticas, tinha que ser morta. Tinha que ser morta essa pessoa. Essa pessoa devia ser morta. Imagina? Agora, é complicado. Imagina a igreja, você está aqui, tal, e aí, orando, buscando a Deus, o Pentecoste, aquela coisa, e de repente, o inimigo fala assim, eu vou usar alguém na igreja e vou profetizar um monte de coisa, tudo mentira. Né? Ou seja, essa pessoa, dentro da igreja, que está caindo nessa situação, sendo usada por um espírito de engano e trazendo profecia, ela está fazendo o mesmo papel do necromante, do cartomante, da magia. Ou seja, na verdade, ele é um profeta maligno. Ou seja, porque está sendo usado por um espírito das trevas. É o inimigo brincando com o povo de Deus. Então, tem que examinar e tem que haver, esse caso, o dom de discernimento de espírito também entre os profetas. É um dom maravilhoso que tem que haver. Porque se acontecer num culto ou numa revelação ou qualquer coisa, a pessoa que Deus usar, que o Espírito Santo usar com dom de discernimento de espírito, vai descobrir que aquele espírito que está profetizando lá não é o Espírito de Deus, é um espírito maligno. E essa é uma das coisas para testar a veracidade do profeta. Quer dizer, não se testa tanto a veracidade do profeta só ouvindo e checando na Bíblia. Deus pode também dar às pessoas o dom de discernimento de espírito para ver se aquele profeta, se aquele espírito que está falando ali é o Espírito de Deus. E eu já vi profecia, revelação, tudo mal sério, e botar o dedo e falar, sai daí que você está mentindo, Satanás. Vai embora, demônios. Expulso em nome de Jesus. Vai mentir lá em outro lugar. Aqui não. Então, tem que ter todos esses dons. A terceira coisa, como providência para
falsas profecias é julgar as profecias à luz da Bíblia. Então, o teste da veracidade da profecia é se cumpre ou não cumpre. Entendeu? E também ver se o Espírito é de Deus ou não. Agora, julgar a profecia à luz da Bíblia, que com base em 1 Coríntios 14, verso 3, nós entendemos que a profecia é para consolar, é para edificar, tá certo? É para corrigir. Ou seja, o que é que essa profecia está fazendo? Está trazendo um consolo? Está trazendo uma advertência? Está trazendo uma edificação? Ou está trazendo uma confusão? O Espírito não é para confundir. Não é para piorar as coisas. Não é para fazer bagunça. O Espírito Santo não é de bagunça. Então a profecia ela pode edificar, ela pode consolar, ou ela pode corrigir, trazer uma correção, uma exortação. Exortar, consolar e edificar. Fora disso, se for confusão, se for... aí não é. Então, como é que a gente vai mostrar que é bíblico? Porque aquilo que está se falando, a correção, a edificação, a exortação, o consolo, tem tudo a ver com o que a Bíblia diz. Imagina uma cena bem louca. A pessoa perde um ente querido. A pessoa faleceu. E a pessoa está triste, moribunda na igreja, porque está no luto, né? Uma mãe perdeu filhos, alguém, ou a esposa perdeu o marido, ou qualquer um luto bem assim, bem pesado, que a pessoa está lá toda triste. E aparece um profeta no culto e diz, olha, meu servo, não sei o quê, eis que eu vim aqui te dizer que a pessoa que partiu tá não sei o quê, babá, e eu vi assim que... Isso é necromancia, essa coisa de... vem para cá para poder estar trazendo uma espécie de consolo, mas mentindo. Inventando coisa que Deus não está falando. Que viu, que não sei o quê, que tal. Eu acho assim. Eu acho não, biblicamente, né? Olha, você fez a sua parte. Se Deus falar assim, não temas, porque você fez o que você devia fazer, eu fiz o que eu queria. Ou seja, aquela coisa que tem a ver com a Bíblia, né? Com a palavra. Mas tem coisa que a pessoa quer inventar, dá um jeitinho brasileiro, para trazer. E aí que cheira necromancia, cheira os mortos comunicando. Essa coisa que, né, tem que ter cuidado. Senão a gente cai no conto do vicário. Muito bem. A quarta coisa e última sobre a falsa profecia é corrigir as falhas dos profetas com amor e firmeza. Um profeta que está falando em nome de Deus, seja numa reunião de oração ou qualquer outro culto, ele tem que ter o peso da responsabilidade do que ele está fazendo. Não é uma profecia, não é uma brincadeira de criança. As crianças podem ser profetas, mas os adultos precisam ser os mentores, os treinadores. Porque não é uma coisa que criança vai fazer a vida inteira. Porque criança não tem muita responsabilidade do que está fazendo. E adultos têm que ter. Então, uma profecia, como é uma coisa séria, a pessoa que profetiza tem que ter responsabilidade. Por isso que o treinamento. Porque o líder, ou alguém que está, o capitão da equipe de profecia, né, de oração profética, tem que mostrar para aquela pessoa que está lá profetizando, meio que alavantu, ei, você está abrindo sua boca, Deus está te usando, isso é bom, mas você é responsável pelas suas palavras. A pessoa, não, você é responsável. Se essa coisa não se cumprir, você vai ser desmascarado. E aí? Então é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, corrigir as falhas do profetas, né? Com amor e com firmeza. O líder
tem que ter firmeza para corrigir, senão a equipe vira uma bagunça. Uma bagunça. Muito bem. Conclusão de tudo que a gente está vendo aqui. Bom, eu coloquei um ponto bem grande com três frases apenas para a gente ter uma conclusão para pensar no que a gente está falando. Todo trabalho na obra de Deus é espinhoso. Você concorda comigo? Todo trabalho. Espinhoso. Você lida com a coisa de Deus que é uma coisa total. Principalmente a oração em equipe, quando há liberdade para a manifestação dos dons espirituais. De novo, eu quero refletir sobre isso. Muita gente abafa isso porque não quer ter o trabalho. Muita gente, muitos pastores, muitos líderes querem extinguir essa questão do dom, do uso da profecia e tal, para não ter o trabalho, porque dá trabalho. Então, se todo trabalho é espinhoso, que dirá um trabalho desse? E se tem liberdade para os profetas de Deus falarem, aí complica mais ainda, porque se dá liberdade, como a Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, se houve liberdade para que Deus usasse as pessoas que Ele quer, com o dom que Ele quiser, sobretudo, neste caso, com o dom de profecia, para mostrar coisas, segredos e coisas dos céus, logo que isso vai ser muito mais espinhoso. Por quê? Por causa de todas as coisas que nós acabamos de falar. Porém, precisamos pensar nos resultados positivos e enfrentarmos todas as batalhas desta grande guerra. Ou seja, então a pergunta é, por que é difícil, por que é espinhoso, por que dá trabalho, a gente cancela e não tem a profecia, deixa para lá, não estimula os profetas, não forma a equipe, ou a gente forma a equipe e parte para cima para treinar e trabalhar? Eu prefiro a segunda parte. Porque se tem benefícios maravilhosos, positivos, resultados positivos, imagina quantas coisas Deus nos tem revelado aqui na Vida Plena, você que é da Vida Plena. Quantos livramentos, eu citei exemplos do meu trabalho, mas aqui tem tantas irmãs e irmãos que Deus usou e ainda usa, principalmente nesse momento, na implantação da torre de oração, dos Gideões 24 horas, depois de 2016, 2017, que nós implantamos a torre, né? E começamos a orar 24 horas direto, e Deus começou a manifestar de forma maravilhosa todas as igrejas que desenvolvem esse projeto de oração ininterrupto, 24 horas orando o tempo todo, jejuando, como a gente faz aqui hoje. É um trabalho que Deus colocou em nosso coração, e trouxemos a pastora Ângela Valadão, de Lagoinha, que trabalha com Gideões 24 horas. Nós devemos muito a esta irmã, porque ela faz um trabalho brilhante no Brasil inteiro, e ela veio, e a partir daí nos treinou e preparou, e nós implantamos a torre de oração, estamos trabalhando a todo vapor, e Deus tem feito coisas maravilhosas. E nós temos um trabalho aqui chamado a Hora Nona, como eu já falei, que é a equipe que intercede por mim e junto comigo, que reúne a terça-feira às 15h, a Hora Nona. E temos ouvido Deus falar coisas maravilhosas. E a gente vai para o monte, vai para o vale, e a gente vai para 5, 7 dias de jejum em sítios, em lugares, fica lá só com água, ouvindo Deus. Tem sido um mover de Deus diferenciado. E quanta coisa Deus tem falado e está fazendo. Você que faz parte da nossa equipe, que são os Gideões, que está ouvindo a palavra, sabe desse treinamento, desse curso. A gente está fortalecendo o treinamento para vocês. Vocês já foram treinados, estamos reformando, renovando. Então vocês sabem do que significa orar profeticamente, formar equipe, reunir, orar, fazer aqueles ciclos, nas nossas vigílias de oração, naqueles momentos especiais. É uma maravilha. E formar uma equipe fixa, uma equipe que se reúne estrategicamente, que é o que a gente faz, né? É algo fantástico, porque a gente entende um ao outro, conhece o que um está falando. Deus tem usado aqui também em interpretação de línguas, muitos profetas que Deus tem usado, como no caso ultimamente, né? A irmã Sônia, que
Deus tem usado ela muito em línguas, mensagens proféticas, e tem usado outras irmãs para interpretar essas línguas, trazer mensagens maravilhosas para nós, coisas que a gente tem visto acontecer imediatamente, no dia seguinte, na mesma hora, confirmando coisas que Deus está fazendo. Então, é uma riqueza maravilhosa. Porém, nós sabemos que é uma guerra. A conquista do reino de Deus é uma guerra. Então, que o Senhor nos ajude a entender, ajude você e a mim a entender, a lutar e a vencer com Ele e por Ele e para Ele todas essas guerras na batalha espiritual através da oração. Se você não faz parte de uma oração, de uma equipe de oração, se a sua igreja ainda não tem uma equipe de intercessão assim, se porventura você está com medo de fazer, você que é pentecostal, é claro. Para quem não é pentecostal, essa equipe funciona, essa oração funciona, essa intercessão funciona, mas não necessariamente com esse veio profético, porque as pessoas que não conseguem tramitar, né, militar dentro dessa premissa dos dons espirituais, então não conseguem experimentar isso. Não é que Deus não use, não é que Deus não responda, não tem nada a ver. Deus ouve a oração de qualquer irmão, as equipes de intercessão, independente de ter profecia ou não, funciona, é uma bênção, a intercessão, ou seja, Deus fala, Deus faz. Mas, para os pentecostais, isso é um bônus, aleluia! Além de ter a oração, a intercessão e tudo que a gente faz, nós temos o bônus do dom do Espírito usando os profetas para falar coisas que Deus está querendo fazer aqui agora, revelar aqui agora e trazer respostas através da oração profética. Aleluia! Nós temos aí o restante, a sequência das perguntas que começamos a semana passada. Nós fizemos a ABC. E a D, a pergunta é, transcreva, na verdade é um pedido, um detalhamento, né? Transcreva as 6 diretrizes para um bom funcionamento da equipe de oração profética. Bem, isso faz parte da primeira aula ainda, da parte 1 que nós falamos, né? As 6 diretrizes para que o funcionamento seja maravilhoso. Então vamos relembrar respondendo este quesito. A primeira coisa é selecionar crentes maduros espirituais. Opa! Para funcionar bem tem que ter crentes maduros espirituais. Segundo, reunir em círculo para as orações, ou seja, em forma circular. E terceira, sujeitarem-se todos ao senhorio de Cristo. Então tem um líder, mas Cristo é o Senhor. E a pessoa que vai receber a oração deve estar no centro do ciclo onde as pessoas estão reunidas para orar. 4, revestirem-se com a armadura de Deus. É uma batalha, seja intercedendo por alguém especificamente que está ali presencialmente, ou né, muitas vezes oramos por pessoas especificamente que elas estão ali. E muitas vezes, na maioria das vezes, oramos por pessoas que não estão presentes, intercedendo pela vida delas, aonde elas estiverem, e Deus traz revelações claras sobre o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento e livramentos que Ele quer realmente trazer para a vida daquela pessoa. 5, consagrem as mentes ao Espírito Santo. Então, não podemos ficar aqui viajando na maionese, aquele é o momento de fazer oração de guerra, onde consagramos todas as nossas mentes, a mente de todas as equipes ao Espírito Santo. Inclusive aquela coisa de impedindo, né, que haja penetração. Eu falei na aula passada sobre demônios que ficam à espreita e tentando confundir as mentes dos crentes que estão orando, mas tem espíritos humanos. E eu falei sobre os anjos que devemos pedir, que ficam encadeados, né, para cercar, porque tem pessoas que trabalham com telepatia, teleplastia, né, viagem fora do corpo, que vem o espírito humano para tentar penetrar nas reuniões de oração, para confundir as pessoas e bloquear
e levar as pessoas a falar aquilo que eles estão pensando lá não sei aonde. O inimigo tem suas estratégias, mas nós estamos aqui para combatê-las. Então, consagrar as mentes ao Espírito Santo é tudo, né? E por último, a sexta é orar juntos fervorosamente em línguas, porque aí quando você faz isso, você confunde o inimigo. O inimigo não entende as línguas estranhas, né? Línguas dos anjos que estamos falando, né? E aí Deus interpreta as línguas através da pessoa que está ali junto com a gente, na equipe, para transmitir, nesse caso, algum recado profético. Mas não é necessário, se não tiver uma profecia, a oração em línguas, ela por si já tem um efeito poderoso, porque está falando de coisas das profundezas de Deus. Então, o bom funcionamento da equipe, né? É aí que está as 6 diretrizes. A outra pergunta, o outro quesito que nós queremos falar hoje, a letra E, transcreva os 3 passos clássicos que devem ser dados no momento em que uma equipe for orar especificamente por alguém. Agora sim, vamos orar por uma pessoa especificamente, e aí temos que dar 3 passos clássicos, e aí você também sabe que esse é o final da aula passada, né? Isso está na apostila. Põe o candidato no meio do círculo. É o primeiro passo. A equipe está reunida aqui e a pessoa que vai receber a oração, né, a pessoa pela qual estamos intercedendo especificamente naquele momento, deve ficar no meio, no ciclo entre as pessoas que estão orando. Esse é o primeiro passo. O segundo é uma só pessoa conduz a oração e os outros escutam. Não dá para todo mundo orar ao mesmo tempo. Os pentecostais, principalmente nós da Assembleia, né? Às vezes fazemos isso nas reuniões de oração. Quer dizer, a igreja toda está ajoelhada orando num culto de oração. Cada um no seu banco, na sua cadeira. Aí é cada um por si, né? Aí que faça barulho à vontade, o pau quebra. Mas, diferente de uma equipe que está reunindo para orar naquele momento, e tem uma pessoa que está ali para receber a oração. E a gente vai estar orando. Uma pessoa ora, da equipe, está orando, uma só, e os outros ficam em silêncio ouvindo para entender, para confirmar, inclusive para concordar com a oração. Que é isso que dá renovo, reforço para a oração. Um ora e os outros confirmam ali, dizendo amém, eu concordo, porque onde dois, né, o que houver acordo entre 2 ou 3, o Senhor estará operando, né? Então, escutem os outros e concordem. O terceiro passo para fazer uma oração bem feita nesse trabalho, né, nesse trabalho de intercessão por pessoas presentes, é entreviste o candidato antes e depois da oração. Ou seja, podemos orar profeticamente, mas isso não impede que nós perguntemos à pessoa o que está acontecendo, por que ela quer oração, qual é o problema dela, qual é a luta, por que especificamente a gente deve estar orando. É uma entrevista antes da oração, para que a pessoa que vai levantar a voz orando saiba exatamente colocar diante de Deus o problema. Deus, estamos orando pelo fulano de tal, pelo casamento dele, assim, 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 ou pela filha dele, ou pelo filho dele, pela finança dele, pela empresa dele, pelo negócio, pelo ministério, ou seja, aquela coisa específica, né? A enfermidade, seja o que for. Aquele que você leu, uma viagem, não sei o quê, a dúvida, o medo, seja o que for. Entrevista. Bom, depois que você orar, que a equipe ora, exemplo, oramos por alguém que está com uma dor, não sei aonde, oramos por cura. E onde você está sentindo? Eu sinto isso, 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 isso. Orou. Depois da oração, vamos fazer uma segunda entrevista. E aí, a dor passou? Você está curado? Você sente que está tudo bem? Que não tem mais nada? E aí, o que você está sentindo? Como é que está? Quais os efeitos? Você viu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Você teve algum... Aí deixa a pessoa falar. Pode ser que a pessoa não consiga experimentar a cura ali, não teve uma experiência e tal. E às vezes a dor continua lá. Ora de novo. Ora outra vez, ora 2, ora 3, ora 4, até... Porque, às vezes, quando repetimos a oração 2, 3 vezes na equipe ali,
Deus tira aquela dor. Né? Então, enquanto tiver um sinal de dor, eu vou orar por você. Isso não é pecado, não é fraqueza, não é nada não. Isso é experiência, é uma coisa que é feita na oração em equipe que está orando intercessoriamente ali. Então, entrevista antes e entrevista depois. Pode ser que a pessoa tenha tido uma visão, tenha tido um toque especial. E isso renova muito a nossa fé. Que a pessoa passou ali por uma experiência que aconteceu um milagre. Todo mundo, né? Eu vi, eu senti, tá, blá, blá, blá. Então, é uma necessidade. Aí, se a pessoa pediu uma oração por uma coisa que ela não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se é para fazer, se não é para fazer, ela colocou a situação. Entrevistamos e ela falou. Oramos. E aí sim, aí Deus deu uma direção clara profeticamente. Opa! Então, esse é o bônus. Porque agora, além de estar colocando o problema da pessoa que nós já sabíamos, e da forma clara, intercedendo, nós recebemos uma direção para a pessoa, da parte de Deus, que a pessoa nem sabia se ia receber ali ou não, e já deu uma diretriz, porque foi algo revelado profeticamente naquele momento. Isso não é maravilhoso? É claro que é. Bom, e nós temos ainda mais uma pergunta, que é a letra F. Cite alguns cuidados que devem ter uma equipe ou os profetas individualmente. Bom, a equipe tem que ter esse cuidado, mas cada pessoa tem que ter. Trabalhar a humildade de toda a equipe. É imprescindível que cada pessoa da equipe tenha humildade e é imprescindível que o líder trabalhe isso com a equipe toda, porque esse é um cuidado, porque o orgulho não pode sentar no trono. Quem tem que sentar no trono do coração é Jesus, é o Espírito Santo, né? Trabalhar, admitir a possibilidade de erros humanos. Já falamos que se pensarmos que uma equipe de intercessão, porque é usada pelo Espírito Santo, ou o profeta fulano e tal, a profeta fulano e tal, é inerrante, ele nunca vai dar uma batatada, aí estamos endeusando as pessoas. Não é por aí. Mesmo pessoas maduras podem cometer erros. E tem que ter humildade para entender isso. E por último, né? Esse cuidado, aliás, não por último, né? Não por último, mas em terceiro lugar, desenvolver uma correção sábia, certo? Correção sábia. O profeta tem que ser corrigido se estiver cometendo erro e de forma sábia. Trabalhar a dependência de Deus na equipe, nós já falamos sobre isso. A equipe tem que depender de Deus mesmo. E, por último, agora sim, buscar o equilíbrio entre os dons e a Bíblia. Então, se nós atentarmos bem para todas essas observações, a equipe vai funcionar, os profetas vão falar, um fala, o outro espera, os outros julguem todos. Trabalhe com aquela profecia para depois desenvolver a outra, sem a bagunça, não com meninice, crie um ambiente gostoso, onde possamos ouvir Deus, receber orientação, falar em nome de Deus, né? Quem é muito pentecostal, que sacode, grita e pula, até isso muitas vezes temos que trabalhar. E temos que trabalhar mesmo, porque nós acostumamos a pular muito e saltar e fazer uma série de coisas, gesticular, e isso acontece com qualquer profeta que Deus toma, qualquer ambiente. Mas, na medida que a coisa vai desenvolvendo a maturidade da gente, não é que a gente acostuma com o Espírito Santo, não, mas a gente começa a trabalhar melhor isso, essa postura de Deus usar de uma forma tremenda e a gente não cair, não pular, não sapatear. Tem gente que não consegue nada de jeito nenhum mesmo, não. Vai morrer sapateando. Mas tem gente que tem uma questão de, né, tem um pouco. Eu estou me referindo a essa questão da gente trabalhar essas questões todas. Mas uma coisa é trabalhar, amadurecer e deixar Deus usar à vontade. A outra coisa é tolir os profetas em nome de meninice, não sei o que lá mais. Então, formemos nossas equipes, trabalhemos muito, deixa Deus falar, que falem os profetas, que os outros julguem, que oremos profeticamente
que sejamos abençoados, que ouçamos Deus e sigamos seus passos, suas orientações e a sua vontade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e aqui encerra o nosso curso. Eu espero que você tenha sido bastante edificado e que sua vida de oração, sua equipe de oração, todo o seu papel como guerreiro de oração seja potencializado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.